Boa tarde, pessoal do 7º ano da Escola Paulo Ferraz. Tudo bem com vocês? Quanto tempo? É uma turma, é a menor turma da gente, bem pouquinho o número de alunos dela, a gente não teve nem muita oportunidade de se conhecer, mas estamos retornando às nossas aulas dessa forma ainda remota, não é isso? E eu quero desejar que todos estejam bem. Para iniciar a nossa aula, para a gente já não ir diretamente para o conteúdo, pelo menos nas aulas de hoje eu quero fazer a leitura de um texto. Esse texto é da escritora Dionésia Barros e ele fala sobre 3 coisas importantes na vida do ser humano. O versículo da Bíblia é: agora, portanto, permanece estas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. E a maior delas, porém, é o amor. Está lá em 1 Coríntios 13, 3. Coríntios vem nos falar de 3 coisas importantes: a fé, a esperança e o amor. Sentimentos muito relevantes. De cada uma vou explicar sua importância e reflexão. Se em Deus acreditar, seja firme em oração e nunca deixe sua fé faltar. Quem tem fé tem esperança. Nunca pense em desistir, pois quem espera sempre alcança e um dia irá conseguir. O segredo está na aliança entre a fé e o persistir. A maior de todas as coisas é o amor que oferecemos. Seja na alegria ou na dor, com ele venceremos. Este é o maior mandamento que Jesus nos ensinou e dá a vida por todos nós. É a maior prova de amor. Então é exatamente com esse texto, com essa mensagem, que eu quero dar início às nossas aulas do mês de agosto. Fé, quem acredita em Deus continua tendo. Esperança, quem espera vai alcançar, se não desistir. E o amor, que é o maior entre todas as 3, a fé, a esperança e o amor, a gente sabe que é o maior de todos eles. Pois vamos lá, pessoal. Nós vamos lá para o capítulo 5, condições de saúde. E nesse texto, nós vamos entender, na verdade, o que é saúde. O que é que significa saúde para a gente? A imagem mostra para vocês crianças brincando, E o que nos deixa a entender, quando a gente olha para a imagem, para fazer a interpretação da imagem, é que realmente essas crianças, elas têm saúde, E ele diz assim: pode ser simples descrever os sintomas de uma doença, como a gripe, A gente fica cansado, com o nariz congestionado, escorrendo. Mas, na verdade, vamos falar o que é saúde, Quando a gente diz assim, eu tenho saúde. Saúde, na verdade, ela é um estado de equilíbrio. Ou seja, algo que está equilibrado. De equilíbrio como? De equilíbrio físico, eu preciso estar bem fisicamente. Equilíbrio mental e emocional. Quando eu estou bem fisicamente, quando eu estou bem mentalmente e emocionalmente, realmente aí eu tenho saúde. Eu tenho um equilíbrio. Porém, meus amores, nem sempre isso acontece com o nosso corpo, Às vezes, quando esse equilíbrio ele é rompido, é sinal de que nós temos algum tipo de doença. Eu posso muito bem, você pode muito bem olhar para o meu físico e aparentemente você vai dizer que eu estou bem. Mas eu posso não estar com a mente bem, com o meu emocional equilibrado. Isso pode acontecer. O que a gente tem visto muito hoje com as pessoas depressivas, com depressão, se você olha assim para a pessoa, o físico está bem, aparentemente a pessoa está bem, mas o seu emocional, o seu psicológico não está bem. Então, a partir desse momento, ocorreu aí um desequilíbrio, foi rompido esse equilíbrio, e aí a pessoa já não tem mais saúde, porque saúde ela é o bem-estar físico, mental e emocional de uma pessoa. E quando a gente fala em desequilíbrio, ou que esse equilíbrio ele foi rompido, existem alguns fatores que eles podem prejudicar a nossa saúde, como, por exemplo, eu coloquei aqui, parasitas, hoje a gente não vê muito, mas quando você passa
a estudar as verminoses. Antigamente, quando não existia tratamento de água, não existia tratamento de esgoto, principalmente em comunidades mais pobres, como a gente chama assim, precária mesmo, muitas crianças elas eram acometidas de verminoses e aquelas verminoses acabavam causando algum tipo de doença. Vamos só dar um exemplo aqui, por exemplo, uma criança que tem lombriga, ascária lombrigoide. Como a lombriga, ela come parte do alimento daquela criança, então pode retardar o crescimento dela e também pode desencadear naquela criança um tipo de anemia, por falta de ferro, já que parte do alimento daquela criança está sendo ingerido pelas lombrigas. Então, os parasitas, eles podem, só dar um exemplo de eles podem, né, romper esse desequilíbrio. Outra coisa também é a má nutrição, alimentação errada, de todo jeito, né? Não se alimentar nas horas corretas, comer realmente o que é correto, o prato do brasileiro, arroz, feijão, carne, ovo, verdura. Trocar essa alimentação por alimentações inadequadas, principalmente em horários errados. Isso também pode desenvolver doença no ser humano. Uma outra coisa também, falta de saneamento básico, né? Ou seja, já imaginou a gente consumir uma água que ela não é tratada? Você morar em uma cidade em que o lixo está solto aí dentro da cidade, e que o esgoto é sujeira para tudo quanto é lado, que uma cidade realmente que não tem saneamento básico, né? Que não tem esse cuidado, que não tem saneamento básico, e as famílias não recebem água tratada, essa água não passa por uma estação de tratamento e não recebe nenhum tratamento, então isso aí também, a água, quando ela não é tratada, ela pode desenvolver algum tipo de doença. E o que mais? Determinados poluentes, né? Tanto no ar como dentro de água. Já imaginou você comer um peixe de uma água onde foi derramado determinados poluentes, né? Consequentemente, aquele peixe ingeriu aquela água e possivelmente você comendo aquele alimento intoxicado pode causar algum problema de saúde a você. Tá certo? Então, aí são alguns fatores que podem, na verdade, prejudicar a saúde. Além da saúde de cada um, é importante acompanhar a saúde da população como um todo. Governo e sociedade podem analisar as condições de saúde de uma comunidade, cidade, estado ou país, ou então implementar ações que melhorem a qualidade de vida de todos. E aí, pessoal, a gente passou aqui, nós estamos passando ainda pela questão, essa pandemia, é um vírus, né? E um vírus que todo mundo teve que se prevenir para não pegar esse vírus, né? Que teve que envolver governo federal, governo estadual, governo municipal, exatamente para estar providenciando, para fazer esse tratamento dentro da população, para que não venha a acontecer mais morte do que já teve no nosso país. E aí agora a gente vai falar de indicadores sociais e econômicos, que está bem na página 113, esses indicadores, ele diz assim que os fatores que influenciam nossa saúde. Aqui são os fatores que vão influenciar para que a gente possa ter saúde, para a gente estar com o nosso estado em equilíbrio físico, mental e emocional. E o primeiro que ele traz aqui é a qualidade de água, né? E aí eu questiono com vocês, qual é a qualidade de água que você está consumindo? A água que você está consumindo, ela é fervida? A água que você está consumindo, ela é filtrada? Ela vem de uma caixa que ela é lavada com frequência? Ou essa caixa não tem nem tampa, né? É deixada aí ao céu aberto, como é dito. Então, a gente precisa analisar a qualidade de água que nós estamos ingerindo. A outra, os tipos de alimento. Será que esses tipos de alimentos são os alimentos adequados? Será que esses tipos de alimentos estão recebendo as medidas de higiene necessárias? Tudo está sendo coberto, tudo está sendo lavado, do jeito que deve ser lavado? Outra coisa, condições de moradia. Condições de moradia. A gente sabe que há muito tempo atrás, muitas pessoas passavam a ter uma doença chamada de doença do barbeiro, né? Que era exatamente pelas condições de moradia. Morava em casa de pau a pique, e ali os barbeiros ficavam durante o dia, à noite, como eles se alimentam de sangue,
eles saíam para se alimentar do sangue e, de uma certa forma, acabou que causando essa doença nas pessoas, né? Então, como é essa condição de moradia? Como é a sua moradia? Uma moradia adequada para você morar, um ambiente limpo, um ambiente arejado, um ambiente em que é ventilado, precisa se saber tudo isso. Outra coisa aí também que influencia na nossa saúde, acesso à educação, né? Que todos, isso é um direito de todos, direito da família e Estado, levar e colocar a criança para estudar, acesso à educação. Porque, pessoal, é através da educação que a vida do ser humano consegue ser transformada. Se não fosse pela educação, a gente hoje nem estaria recebendo essas informações na nossa casa, para a gente se policiar com relação à água que nós estamos bebendo, tipo de alimento, condições de moradia e acesso à educação. Então, esses são fatores que influenciam na nossa saúde. A gente viu aqui os fatores que prejudicam a saúde e nós estamos vendo aqui os fatores que influenciam nossa saúde. Pois muito bem, no livro de vocês está aí na página 113, falando desses indicadores. Avaliando esses fatores chamados indicadores, é possível analisar o estado de saúde de uma população e criar medidas para melhorar a vida das pessoas. Veja a figura 5.2. Né, a gente vê a partir de avaliação de indicadores, é possível tomar iniciativa como a construção de postos de saúde, né, que esses postos de saúde, eles servem exatamente para melhorar a qualidade de vida. A gente tem que saber como é que está a vacinação, né, se está em dia, se tem criança que ela é desnutrida, a gente vai já falar dessa parte aqui. E aí tem um texto, que esse texto é sobre combate à pobreza. E o que mais acontece no Brasil, um dos casos assim lamentável mesmo que a gente sabe, é a questão da má distribuição de renda. Então, pessoal, falando aqui do texto pobreza, sobre a questão do combate à pobreza, a gente vê aí que há várias medidas, né, que elas são tomadas por governos para combater a pobreza, com auxílio às camadas mais pobres e maior acesso à educação, à rede sanitária, ao atendimento médico. E essas iniciativas elas dependem do trabalho em conjunto do governo, empresas e sociedade. E eles citam aqui como exemplo o Brasil, a Colômbia, o México e o Chile, que vem realizando programas de transferências condicionadas de renda voltadas às famílias que têm no mínimo para atender às suas necessidades. Então, são criados programas, e como a gente já conhece a questão do Bolsa Família, que são, no caso do Brasil, que são exatamente para tentar remediar esse problema. Na página 114, a gente vai falar da mortalidade infantil. Mortalidade infantil. Nós já vamos falar do que? Esse nome diz o quê? Morte. Morte em criança com menos de 1 ano de idade, né? E o que pode causar isso? O que pode causar é a falta de atendimento a essa criança, é a falta de atendimento a essa gestão no período determinado, né? Então, isso leva os indicadores a apontar a mortalidade. Graças a Deus, assim, tem países que quase não apontam. Mas o Brasil, infelizmente, tem casos ainda de 1.000 crianças, de 13,3%. E um tempo desse até aumentou, chegou a ter até 14 crianças, 13,3 crianças e 14 crianças que chegam a morrer de 1.000 crianças. Então, ele fala aí, a taxa de mortalidade infantil, ela corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, né? Em cada 1.000 crianças. Esse dado ele é levado em consideração a cada 1.000 crianças. E trata-se de um indicador importante para a verificação da saúde da população de uma região. A falta de saneamento básico, de assistência médica à criança e à gestante. E a desnutrição são fatores que elevam a taxa de mortalidade infantil. Em razão disso, quanto mais desenvolvida uma região, menor será a taxa de mortalidade infantil. Então, o que deve ser feito para combater? A gente viu aqui que é atendimento a essa criança ao nascer,
né, médicos para cuidar dessa criança, para fazer o acompanhamento dessa criança, ou antes mesmo de nascer. Esse acompanhamento deve ser feito com as grávidas de forma gratuita, né, que é o considerado chamado pré-natal. Os agentes devem procurar, a grávida deve procurar o posto de saúde para estar fazendo esse acompanhamento, né, para prevenir que essa criança, prevenir, para evitar que essa criança ela nasça com algum problema de saúde. Aí ele mostra aí, nas nações mais desenvolvidas, com melhores condições sociais e econômicas, como é o caso do Japão, a taxa de mortalidade infantil é muito baixa, menor do que 3 mortes para cada 1.000 nascidos. Já no Brasil, segundo o IBGE, em 2015 foi 13,3 mortes para cada 1.000 nascidos. Mas depois, com o tempo, essa taxa, em 2018, os dados do Ministério da Saúde apontaram um aumento nessa taxa para 14 mortes em cada 1.000 nascidos. Então, eles também levam aqui, pessoal, a questão do Brasil, esse aumento ele foi atribuído pelo Ministério a fatores como o surgimento do Zika vírus, a partir do final de 2015. A piora nas condições socioeconômicas e de parte da população e a redução de adesão às campanhas de vacinação. Então, fica aqui. Se vocês ainda tiverem irmãos que ainda precisam estar recebendo vacina, ou mesmo os vizinhos que tenham crianças pequenas, para a gente estar alertando, dizendo ele para não deixar a caderneta de vacinação atrasar. Se essa criança tiver algum problema de saúde, procurar os médicos do município para atender. Se você conhece uma grávida, pedir a ela, né? Perguntar para ela se ela está fazendo o pré-natal direitinho, para evitar que esse número ele venha aumentar em nosso país. Então, isso aí a gente chama de mortalidade infantil. Eu ainda vou falar sobre a expectativa de vida. O número estimado de anos de vida para uma pessoa desde o seu nascimento é conhecido como expectativa de vida. E ao nascer, ou simplesmente expectativa de vida. Esse indicador vem aumentando no mundo ao longo do tempo. E se deve o quê? E se deve exatamente, né, as pessoas agora, elas estão vivendo mais. Por quê? Porque elas têm, nos locais onde moram, tem saneamento básico, elas têm consumido água de qualidade, têm tido atendimento médico, né? Às vezes, no momento que sente algum problema de saúde, já procura consultar, né? E aí já vai resolvendo o problema. E isso tem ajudado a população a viver mais. No Brasil, em 2015, a expectativa de vida ao nascer era de 75,5 anos. 75,5 anos. Lembre-se, no entanto, de que esse indicador é uma média que varia em função das condições de saúde de diferentes regiões de um mesmo país. Ou seja, não significa dizer que a pessoa vai viver só 75 anos, não. Mas se ele conseguir viver 75 anos, já é uma média boa, né? Então, ele pode viver bem mais. Se ele cuidar da saúde, como eu já falei para vocês, morar saneamento básico, receber saneamento básico no local onde mora, água tratada, procurar ir o médico com frequência, né? Então, ter esses cuidados, alimentação adequada, praticar algum tipo de atividade física, isso vai ajudar muito na vida dele, ok? Então, pessoal, na próxima aula a gente fala ainda da questão do analfabetismo, que ele vem caindo ao longo dos anos, até porque as crianças elas têm tido acesso à escolaridade, né? Como a gente tem visto aí a imagenzinha, as crianças estudando, né? Então, graças a Deus, né, de acordo com o IBGE, essa taxa ela tem sempre caído no Brasil. Esse indicador ele é muito importante para a gente saber a quantidade de crianças, né? Ou se ainda existem crianças que elas estão fora das escolas. Isso é um direito, é garantido por lei, portanto, as crianças elas têm que estar frequentando escola, até para diminuir o índice de analfabetismo, né? E graças a Deus a gente sabe que diminuindo, aumentando o grau de escolaridade das famílias, das pessoas, também vai resolver o problema de desemprego. A gente vai combater também através da educação a fome. Como o próprio texto de vocês diz aí, as pessoas consideradas analfabetas, elas costumam enfrentar
mais problemas. Ou seja, quando elas não frequentam a escola, também elas têm a tendência dela a enfrentar mais problemas sociais graves. A tendência dela é passar fome, a tendência dela é ter desemprego, é não saber conhecer os seus direitos para estar procurando médico na hora necessária, no tempo adequado. Então, que a gente venha despertar, né? Principalmente se ainda tiver alguma criança que não tenha desejo na casa da gente de estudar, todos precisam estudar, até porque esse analfabetismo ele precisa ser combatido. Tá bom? Eu quero deixar poucas questões para vocês responder, porque foi pouco o conteúdo da aula de hoje, ainda não foi muito, mas já vou estar deixando algumas questões aqui. Pessoal, como as questões elas são grandes, lá na página 132 tem 2 gráficos aí. Na questão 1 tem a letra A, letra B e a letra C para vocês responderem. Depois tem o segundo e depois tem o terceiro. Então eu quero pedir para vocês responderem até o terceiro. Quando for na próxima aula eu faço uma revisão antes de corrigir essas atividades e já vou corrigindo essas atividades aí. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro a letra A, letra B, letra C. O segundo, o terceiro, letra A, letra B e letra C. Tá? Que todos tenham um final de semana abençoado. Ficam com Deus e um forte abraço.